Se tornar filho parte de quando conhecemos Jesus, ou seja, o poder de se tornar filho vem da revelação de quem Jesus é. Filho de Deus não é quem nasce na igreja, mas quem nasce de novo, como falei. Se tornar filho é algo instantâneo, eu entendo, pronto, eu creio, ninguém mais me rouba. O Espírito Santo testifica que sou filho. Antes eu não sabia quem sou, agora eu sei, e eu passo a viver por essa nova perspectiva, novo lugar de filho. Como eu falo sempre aqui, você que é filho, você não tem salário, você tem herança. Você não precisa fazer 7 semanas de campanha para ganhar alguma coisa. Você é filho. Porém, precisamos aprender a viver nesse novo ambiente, nessa nova revelação. Não só converter o coração, mas converter a mentalidade de escravo que nós tínhamos para filho. Renovar a mentalidade de evangélico de uma denominação para herdeiros e filhos de um reino. Quando eu tenho uma mente de evangélico de uma denominação, eu até posso ter nascido de novo, mas a minha mentalidade não mudou, não cresceu. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ser meninos no coração, mas adultos na mente. O que é isso? Você pode ser, aqui dentro, você pode até ter um coração sensível, obediente, por vezes inocente, mas a nossa mente não, tem que ter astúcia. Nós temos que crescer aqui não podemos ser meninos. Paulo fala assim, quando eu era menino, ele está falando de uma postura de mentalidade. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava, né, como menino, eu agia como menino, ou seja, posturas de menino. A mente dele ainda era menina, não cresceu. Então nós precisamos nascer de novo. Sim, é necessário nascer de novo. E por isso que eu oro, que o Espírito Santo nessa manhã, aqui ou online, que a palavra de Deus entre no teu coração e faça o necessário, o poder necessário, e possa trazer convicção e um romper do Espírito dentro de cada um que precisa. Quantos creem? E é um poder que eu não consigo fazer, graças a Deus. Eu não consigo regenerar ninguém, eu não consigo salvar ninguém, eu não consigo santificar ninguém. É uma obra do Espírito Santo. Romanos 8, falei para deixar a Bíblia aberta, pode deixar aí. Romanos capítulo 8, versículo 14. Agora eu quero entrar naquilo que está no meu coração proposto a falar essa manhã. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Pronto, é agora. Quem é que é filho de Deus? Filho de Deus é quem aceitou o nome e reconheceu, ou quem é guiado pelo Espírito Santo? Porque lá nós lemos no Evangelho de João que é aquele que aceita e crê no seu nome. Agora o texto está dizendo que é aquele que é guiado pelo Espírito. Aqui a palavra filhos não é tecno, não é nascido, é ruios ou ruiós. A palavra ruios significa filho maduro, experimentado, filhos que têm características do pai. Então agora não é mais um bebê, agora nós estamos falando de alguém que cresceu. Então aquele que cresceu, ele não é mais um bebezinho nascido, agora ele é um homem, uma mulher, guiados pelo Espírito Santo. Então quem é o guiado pelo Espírito Santo, que é um maduro? É aquele filho que cresceu, está desenvolvendo um chamado com Deus, e ele está num processo de relacionamento com Deus, e crescendo com Deus, ouvindo a Deus e obedecendo o seu pai. Não caminha só por obediência, mas caminha por honra, porque todo mundo que honra, obedece, nem todo mundo que obedece honra. Eu posso dizer assim, você levante agora e abraça o seu irmão que está do seu lado. Você pode até me obedecer, mas dentro do seu coração você pode estar assim, que bobiça, não precisa isso, vou fazer para não passar vergonha. Ou seja, você me obedeceu, mas não me honrou. A minha filha, a Vitória, vai casar. Aleluia. Mas como eu sou um homem de Deus, eu vou sacrificar o primeiro namorado. Vamos sacrificar, porque tem que ter o primeiro sacrifício, né? O dízimo. A gente dizima 10% depois. Ela vai casar. Quando ela casar, ela vai me honrar, não vai mais me obedecer. Porque ela saiu, agora ela está vivendo outra realidade. Pergunta, ela vai continuar me honrando? Sim, porque a honra aos pais é independente de estar casado ou solteiro. A honra. Então o princípio da honra é para adulto. O princípio da honra não é para menino. A obediência é para criança. Criança, filho, tira essa faca da mão. Por quê?
tira porque é perigoso. Mas por quê? Não te interessa por quê? Não é? Quem já falou isso para o filho? Não interessa por quê? Se dá para explicar, a gente explica, mas se não dá para explicar, né? Pai, por que o sol fica paradinho lá no alto? As crianças têm umas perguntas que acabam com a gente. Fica porque Deus fez assim, mas o que segura? Eu falei, a mão de Deus. O que eu falo? A mão. Tá, mas como assim? Tu não entende, vai entender um dia. É que não tem criança. Então, agora nós estamos falando de quem é maduro. Não são os que são nascidos, mas os que são guiados. Agora aqui, maduro, filho maduro, não é quem é nascido, é quem é guiado. Então, eu gosto de uma frase de Timothy Keller, que ele fala o seguinte: Deus não guia como, mas Deus guia quem? O que significa isso, pastor? Significa que Deus não está interessado em deixar um monte de regra para a gente obedecer. Ele está interessado em nos guiar junto conosco. E o interesse de Deus é caminhar conosco. Por isso Ele enviou o Espírito Santo, para caminhar conosco. Então Deus não guia como, Deus guia quem? Deus não está interessado em botar assim um monte de regrinha, vocês leem aqui, tá? Ó, é isso aqui, e se viram aí vocês. Não, Ele falou o seguinte: aqui está o estatuto, mas eu quero guiá-los. Eu quero estar com vocês. Eu quero que a minha presença guie vocês, o meu Espírito guie vocês nas coisas do dia a dia, nas decisões, nos passos menores. Porque a Bíblia é como se fosse uma grande constituição. Ali está a regra geral da conduta. Naquilo que está escrito não precisa perguntar nada. Eu não sei, eu estou pensando, tem uma tentação aqui, eu estou pensando em mentir no trabalho amanhã para não trabalhar, tomar luta, eu vou orar. Deus, o que eu faço? Nossa, essa oração não precisa fazer, irmão. Desculpa aí. Talvez alguém responda, o Satanás. E ele vai responder assim: fica em casa, fica. Diz que você não está bem. Aí é o diabo, irmão. Então não precisa nem perguntar, não precisa perguntar para o Espírito Santo se você deve ser. Irmãos, quando você tiver uma guerra assim no seu coração, eu quero ajudar aquela pessoa, será que é de Deus? Irmão, se você está com essa vontade, pode escrever, o diabo não vai mandar ajudar ninguém. Posso ouvir um amém ou não? Será que é de Deus? O diabo nunca vai mandar ajudar alguém. Estou sentindo uma vontade de orar, será que é de Deus orar para aquela pessoa? Pode ver que o Satanás não foi. Uma vez eu estava ministrando na zona de prostituição, que nós tínhamos um trabalho, um projeto social. Nós tínhamos uma igreja entre duas boates, assim. Era 2 zonas de prostituição e uma igreja no meio. Aí um dia, eu não ia dizer o nome, mas eu não sei se ela está trabalhando ainda. Uma das prostitutas lá de cima foi no culto. Ela começou a ir todo o culto. Na quinta-feira, ela ia no culto. E ela levantava a mão, adorava a Deus. Estava lá no culto. Aí um dia ela me chamou no final do culto: pastor, posso falar contigo? Eu falei: pode. Essa madrugada, Deus falou comigo, me acordou 3 da manhã para interceder pela tua vida. Eu falei: como você sabe que foi Deus? Eu duvido que o diabo me acordar para orar. Me deu na cara assim, pá! Eu falei: o diabo não vai acordar para te orar, não. E Deus mandou orar por ti, interceder pela tua casa. E eu fiz isso. Irmãos, quando Deus quer, Ele levanta quem quer. Não pensa que Deus vai... Deus vai levantar só o... Se você ler na Bíblia, na genealogia de Jesus, em Mateus, tem uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, que ajudou os espias. Então, se você perceber, irmãos, aí essa mulher entendeu, ela entendeu mais que eu, entendeu rapidinho. O Espírito Santo não era o diabo vai levantar 3 da manhã para orar. Então, aquilo que está escrito, você não precisa perguntar para Deus, mas tem coisa que não está escrito. Tem coisa que não está escrito. Compro ou não compro? Vou ou não vou? Faço a faculdade ou aquela? Faço esse negócio ou não faço? Caso ou não caso com esse? Está escrito. Faço essa missão ou aquela missão? Vou para aquele estado ou fico nesse?
sirvo nesse ministério ou naquele. Está escrito isso? Está escrito. É o dia a dia. Agora, ouço essa música ou não ouço? Detalhes do dia. Pega a sua rua ou não pego? E aí é que entra detalhes de ser guiado pelo Espírito Santo durante o nosso dia. Muito mais do que simplesmente uma coisa macro, mas um detalhe de alguém do seu lado, guiando como um GPS. Guiados pelo Espírito. Tira o E aí, fica Espírito. Um GPS de Deus. Interessante. Efésios 4:30, olha aí. O Espírito Santo de Deus, ele pode ser entristecido. E não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Escute, o Espírito Santo não é uma força, não é uma áurea, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo é uma pessoa, e a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo pode ser entristecido. Se ele pode ser entristecido, vamos conjecturar junto, ele pode ser alegrado. A gente pode alegrá-lo. Se nós podemos entristecê-lo, nós podemos alegrá-lo. E como que nós podemos alegrá-lo? Obedecendo aos comandos e sendo guiados por ele. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14. Olha aí. Guarda o bom tesouro com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo que habita em vós. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar você a guardar o que é tesouro no coração e o que não é. Vai guardar na sua mente, na sua alma, lembranças e memórias que é de Deus. E vai jogar fora, ajudar você a jogar fora o que não é de Deus. O que não é para ser guardado, o Espírito Santo ajuda a jogar fora. O que é para ser guardado, ele ajuda a guardar. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica que, no nosso espírito, que somos filhos de Deus. Como que ele testifica? Se o Espírito testifica no teu espírito, a pergunta é, como que o Espírito Santo testifica no seu e no meu espírito que nós somos filhos? Como que é essa testificação? Como que é como é que você quem crê que vai para o céu? Não, por favor, quem crê pela fé que vai para o céu, pela fé. Amém. Você crê? Como é que você sabe? O anjo do cartório do céu trouxe a folha autenticada lá com o seu nome no livro da vida? Não? Então não me veio com churumela. Como é que você sabe? Mas peraí, você viu? Alguém aqui viu um anjo? E o anjo apareceu na sua frente com uma espada, fogo, tá, você está salvo. Alguém recebeu isso? Não, se você recebeu, glória a Deus, mas eu nunca vi. Nunca vi um anjo assim. O próprio Deus apareceu para você? Não. Mas como é que você sabe? Eu perguntei, foi tanto convicto aqui, gente. Que coisa linda a convicção. Quem testifica isso? O Espírito Santo. É testificado dentro do meio do seu coração. Essa convicção que não é pelas obras que eu sou salvo pela graça. Sou salvo